Se a Frelimo está a oprimir o povo moçambicano, o culpado é você, o culpado sou eu, que ficamos a lamber bota deles. E lambemos bota porque não temos conhecimento. Número 1 é falta de conhecimento. Número 2 é a covardia. Nós somos covardes. E uma pessoa que é covarde é uma pessoa que não tem caráter, não tem princípios. Okay? Uma pessoa covarde muda de... É como o camaleão, conhece o camaleão, né? Muda simplesmente para conseguir sobreviver. Vai mentir, vai fazer qualquer coisa para conseguir sobreviver. Então, uma coisa que eu me lembrei, é interessante. Essa covardia, você é específica em mencionar. Essa covardia está onde, em primeiro lugar? Chamado seus líderes, os seus nomes. Primeiro grupo de covardes em Moçambique, que tem que mudar. E repito de novo, não é uma confrontação, é um chamado ao arrependimento. Aqui estou a falar em nome de Deus, sou um líder espiritual, não sou um líder religioso. Mas eu ouço a voz de Deus. O primeiro confronto que eu vou trazer é para os líderes religiosos. O primeiro grupo de covardes em Moçambique são os líderes religiosos. Não importa qual a religião que você pratica, o que nós estamos a fazer agora é covardia. Qual é a característica de covardia? É o silêncio. Nós estamos a ver os crimes, nós estamos a ver os males que estão sendo cometidos em Moçambique e nós estamos calados. Se eu estou a mentir, me digam. Tem ali, acho que as pessoas vão comentar e vão falar. Me digam, quantos líderes religiosos você está a ouvir nesses dias a se levantarem e a condenar o que está acontecendo no nosso país? O que está acontecendo no nosso país é grave. É uma grave violação de direitos humanos que está além. O nosso governo viola as leis. É interessante. Tu mandas que eu possa obedecer às leis e usa as armas para me forçar a obedecer à lei, mas você mesmo não cumpre a lei. Vou dar um exemplo para o presidente da República agora. Há uma lei que diz simplesmente que o presidente não pode ser presidente de um partido e presidente do país ao mesmo tempo. Mas, sabendo disso, estão a violar a lei de propósito e dizem para eu obedecer a lei e eles não obedecem a lei. Consegue perceber o problema que nós temos aqui nesse país? É um caos total. Então nós temos que perceber, líderes religiosos, se vocês continuam a calar, vão pagar isso diante do vosso Deus, que vocês servem. Segundo grupo de pessoas que estão a agir com covardia, vou chamar com seus próprios nomes. Sei que é arriscado do que eu estou a fazer aqui. São os líderes políticos. Esses até são piores ainda nesses dias. Todos esses que foram sentar lá para aquele acordo que fizeram com o Chapo, MDM, Renamo, Podemos, qual é o outro? Nova Democracia. Você não precisa de ciência para compreender isso, mesmo um bebê, gente. O que eles estão a dizer agora? Estão todos em silêncio, mano. E sabe quando você fica em silêncio? Quando a boca está cheia. Quando te dão de comer, você já não aguenta falar mais. Então nós temos partidos políticos agora que comeram e estão calados. Oposição é o quê? Quer dizer que você confronta aquilo que está errado. Agora já não são mais oposição. Estão juntamente com o Partido Frelimo. Então agora já não sabemos a diferença entre o Partido Frelimo e todos os outros partidos. Estão juntos lá. Né? E todos nós sabemos. Não há bebê aqui que não sabe disso. Né? Então, partidos políticos, vocês já comeram, quase todos, e estão ali no vosso silêncio. E também vão pagar as vossas consequências. Terceiro grupo, acadêmicos. É muito triste. Estudamos para quê, afinal? Jesus não, foi Samora Machel. Disse, façamos da escola uma base para o povo tomar o poder. Samora Machel disse isso. Mas o que está acontecendo com a escola hoje, o sistema educacional? Pelo contrário, além de ser uma base para o povo tomar o poder, é uma base para o povo se tornar mais escravo. Eu tenho vergonha, eu já nem tenho tempo de escutar os tais acadêmicos hoje na televisão. Eu não assisto mais. Eu fico um minuto a ver, eu digo, esse senhor aqui é docente universitário, que o que ele fala, eu não posso acreditar. Parece que a inteligência, quando você se torna lambibotas, você para de pensar de alguma maneira. Então, os nossos acadêmicos que deviam estar aqui a ajudar na revolução são os primeiros lambibotas que nós temos nesse país. Né? E o quarto grupo, que eu vou terminar com ele, são os nossos empresários. Esperávamos mais de vocês também. Né? Mas também estão juntos com o regime, estão no silêncio. Vocês têm o poder financeiro, e o poder financeiro podia fazer muito. Tem alguns que sabemos. O que eu estou a falar, em todos esses quatro grupos, não estou a dizer que são todos. Há exceções. Mas essas exceções são a minoria, talvez é os 5%. Mas 95% deles todos são covardes. Estão no silêncio. E é importante que nós possamos... Agora, o que acontece? Quando os líderes religiosos ficam em silêncio, os líderes políticos ficam em silêncio, os acadêmicos ficam em silêncio, e os empresários ficam em silêncio, e tem outros, como se chama?
os homens de influência, os influencers na sociedade, os músicos, os artistas e outros, todos aqueles que têm influência, quando ficam calados, sabe o que acontece? Acontece o que está acontecendo agora lá na estrada. Saem aquelas jovens, coitados, que estão cansados de sofrer, que não têm nada a perder. São esses que vão para a rua, o que fazem? Vandalizam, queimam, entende? Por quê? Porque não tem liderança. E nós culpamos e chamamos eles de vândalos. Não são vândalos, eles são os heróis, na verdade. Quem devia ser chamado de vândalo são esses 4 grupos aqui. O verdadeiro vândalo em Moçambique é o líder religioso que não está a fazer o seu papel. O verdadeiro vândalo em Moçambique é o líder político que não está a fazer o seu papel. O verdadeiro vândalo é o governo do país e todos esses líderes aqui. O povo que está lá embaixo precisa de liderança. Qualquer pessoa que estuda liderança já aprendeu isso. Todas as pessoas, falando de uma empresa, eu dou liderança empresarial também, toda a empresa está provado isso. Mais de 95% dos trabalhadores querem fazer um bom trabalho. Agora, se vão fazer um bom trabalho ou não, depende da pessoa para quem eles trabalham. Entende? Isso está provado cientificamente. O povo é a mesma coisa. O povo está sendo vândalo, o povo está a fazer esse estrago. O povo não tem culpa. O culpado de todos os estragos que estão lá, embaixo lá, governo, deixem de andar a perseguir esses jovens e a meter na cadeia. Esses jovens não têm culpa. Esses jovens estão cheios de energia suficiente que conseguem carregar um contentor e pôr na estrada. O que esses jovens precisam são líderes que sabem canalizar a energia que eles têm para o trabalho, porque esses jovens querem trabalhar, mas não há emprego, não há nada, não há liderança, os líderes religiosos não estão a levantar, os líderes políticos não estão a levantar, os líderes das empresas, os empresários não estão a levantar, e por isso nós temos vandalismo no Moçambique. E nunca são os vândalos os culpados. Acho que estou a deixar muito claro aqui quais são os problemas. Estou a olhar para a raiz, lembra? Nós não estamos a olhar para as folhas. Alguém disse, para cada 1000 pessoas que estão lidando com as folhas do mal, existe uma pessoa só que está lidando com as raízes. É para que aconteça o que acontecer comigo, mesmo que tenha que ir embora. Eu sei que vou embora enquanto eu já disse a verdade, e aqueles que vão continuar a libertar esse país, porque esse país não vai ser mais escravo. Como eu disse, não há nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo já chegou. Eu estou muito animado pelo continente africano. Um terceiro fator, quando estava a dizer que nós temos como povo, a nossa culpa disso, número 1 é a ignorância, número 2 é a covardia, mas ligado à covardia está o medo, é a mesma coisa. Por que nós não saímos de falar? Por que os líderes são covardes? Tem medo de 2 coisas. Eu vou ser específico aqui. Por que as pessoas não saem e falam, como eu estou a fazer agora? Porque tem medo de 2 coisas, é só isso. E é isso que o inimigo usa para escravizar as pessoas. Número 1, as pessoas têm medo de morrer. Não é justo ter medo de morrer? É justo ter medo de morrer, mas não é justo ter medo de morrer mais do que medo de não cumprir com a sua missão. É pior ter medo de morrer, okay? É melhor cumprir a sua causa e morrer do que você viver uma vida que não tem propósito. Alguém disse, a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia na vida é uma vida sem propósito. É perigoso estar vivo sem saber por que você está vivo. Como descobrir qual é o meu propósito? É simples. 4 coisas específicas. Estou a dar uma consultoria muito cara. Eu não sei se eu devia estar a fazer isso. São coisas que eu dou em grandes formações para empresas. Como descobrir o seu propósito. 4 coisas específicas simples. Número 1, olha para a sua paixão. O que você gosta de fazer? Primeira característica. O que você arde? Qual a coisa que você faria mesmo se não te pagassem nada? Número 2, olhe para dentro de si, talentos. Quais são os talentos que você tem? Alguns que têm um talento numa área, outros não têm. Verifique-se, estude-se assim mesmo, veja o talento que você tem. E você vai conseguir descobrir. Número 3, faça essa pergunta. O que o mundo precisa? Quais são as necessidades lá fora no mundo? E número 4, será que eu consigo dinheiro? Será que as pessoas me pagariam? Por isso, faço tão bem esse trabalho que as pessoas me pagariam. Então, são 4 características fundamentais. Para aqueles que são espirituais, para aqueles que conhecem a espiritualidade, existe o fator. Faça todas essas coisas, lógico, ouvindo a voz interior. Aquela coisa que eu digo, nós vivemos 3 vidas. Temos a vida pública, temos a vida privada e temos a vida interior profunda. E muitas pessoas nem chegam até nessa vida profunda. É quando você olha para si mesmo e dependendo do seu Deus, se você é cristão ou de Alá, ou se você é ateu, o universo, você olha para dentro de si mesmo e ouve essa voz interior que vai juntar essas 4 coisas. E a consciência vai te dizer que você está fazendo a coisa certa. Então, como eu dizia, as pessoas têm medo de morrer, é a razão. E quando você não conhece o seu propósito, você fica com medo de morrer. É interessante. E a ignorância não é só de morrer. Para aqueles que são cristãos, por exemplo, como eu, né?
A Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus 2:14, que Jesus foi à cruz e morreu para quê? A gente vai à igreja domingo após domingo. Será que nós sabemos mesmo por que nós vamos à igreja? Hebreus 2:14 diz que Jesus foi à cruz e ele morreu para destruir. Uma versão diz destruir, outra diz para desfazer aquele que tinha o império da morte, que é Satanás. E livrar a todos aqueles que por medo de morte estavam sujeitos à servidão. Satanás escraviza as pessoas pelo medo da morte. Então, o que faz você ser escravo, escuta, da frelismo, ser lambibota, okay? O que faz os moçambicanos serem escravos é, número um, o inimigo espiritual, Satanás, o inimigo físico, que é o Ocidente, o colonizador, e o governo no poder agora, usa o medo de morte. E a segunda é dinheiro. Medo de perder o emprego, medo de perder aquela posição. São essas duas coisas. Agora, se você já se desenvolveu o suficiente, de tal maneira que a tua satisfação está dentro de si e não fora, você já não tem medo dessas duas coisas. É por isso que alguém disse, um homem livre é um homem perigoso. Quando você não é escravo mais de nada, você vai me escravizar com o quê? Se o dinheiro não me manipula mais, eu já estou satisfeito a mim mesmo, estou preparado profissionalmente, consigo me viver, sobreviver por mim mesmo. E eu não tenho medo de morrer porque estou a viver o meu propósito cada dia. Como é que você vai me escravizar? Não sou manipulável. E o que nós precisamos em Moçambique e em África são mais pessoas que não podem ser manipuladas. Quando aparecem essas pessoas, a pessoa diz, a revolução está aqui, não tem como travar. Porque conheço pessoas, há pessoas nesse país, Moçambique, que têm essa característica. Então vão matar um ali, vão matar outro ali, vão tirar emprego ali. Eu te disse, me tiraram 2 contratos este ano. Não vou ser específico aqui porque não quero fazer isso. Me tiraram 2 contratos por não ser parte do regime. E não me deram volta, me disseram diretamente, vamos parar de trabalhar consigo porque o senhor não faz parte do regime. Não me deram volta. E perdi, e saí daquele lugar a rir, até. O último foi na semana passada. Saí com um sorriso, porque eu sou profissional, eu sei fazer. Então não preciso depender de ninguém. Tu pode me tirar todos os contratos que tu queres, eu sei quem sou eu, e pode me tirar a vida até. Mas lembra, você não me tira a vida. Um homem de Deus é imortal antes de terminar a sua obra na terra. Vou repetir, um homem de Deus é por isso, cuidado. Há pessoas aqui que estão no governo, estão a passar doenças agora. Essa é a parte espiritual que eu estou a dizer. Cuidado também quando vocês perseguem homens de Deus, é perigoso. Há pessoas que estão com doenças agora, estão em leitos de cama agora, pensavam que tinham forças físicas. Andaram a perseguir pessoas que estão doentes agora. Há um Deus que controla. Há uma força que controla o universo. E se você fica fazendo mal para as pessoas, matando de qualquer maneira, você vai pagar as consequências. Depois, ou às vezes ainda pode pagar agora. Alguns estão a pagar já em leitos de doenças que eles nem sabem de onde é que vêm. Quais são as soluções? Possíveis soluções? Quais são as possíveis soluções deste mal? Então já falamos do problema que nós temos em Moçambique. O problema é liderança. Então já identificamos, está claro. Já falamos da causa do problema. Dizemos que a causa do problema sou eu e você. Porque somos ignorantes, somos tímidos, somos covardes. Okay? E é por isso que somos passivos, apáticos. Nós estamos lá na luta. Estamos à espera que alguém há de vir lutar para nós. Ninguém há de vir. Agora, a solução. Se o problema é liderança, a minha pergunta é qual é a solução? É óbvia. Se o problema que nós temos é liderança, uma liderança que sequestrou o país, uma liderança que pôs o nosso país debaixo de uma maldição, a solução, outra vez, é liderança. Nós dizemos que o problema é liderança e a solução é liderança. Como assim? Que tipo de liderança? Nós precisamos de um shift. Palavra-chave, outra vez, consultoria que estou a dar aqui. Você tem sorte que está a assistir esse programa. Isso é conhecimento profundo. Nós precisamos de um shift agora na liderança, uma mudança de paradigma. A palavra-chave é essa. Isso é ciência que estou a falar contigo agora. Está provado que se você quer mudanças a curto prazo, você trabalha no comportamento das pessoas. Mas se você quer mudanças a longo prazo, você trabalha nos paradigmas das pessoas. O comportamento das pessoas que nós estamos a ver, o povo moçambicano tem maus hábitos, né? De desperdiçar dinheiro, todos esses hábitos, nosso governo tem maus hábitos. Todos esses hábitos e comportamento que nós temos são causados por um paradigma. O paradigma é como se fosse a raiz. Eu preciso dizer que nós temos que lidar com a raiz do problema. Qual é o problema dos líderes? O problema dos líderes, qual é o problema do povo? É o mesmo problema. O nosso problema está na liderança. E qual é o problema da liderança? É o paradigma que nós temos de liderança.
Qual é o paradigma que nós temos de liderança? O problema do povo e o problema dos líderes é o mesmo. É o mesmo, é o paradigma. Paradigma. Yeah. E eu vou explicar essa palavra paradigma. Muitas vezes nós complicamos ela, filosofamos sobre paradigma, mas é tão simples. É a maneira como você pensa, é a maneira como você vê, as crenças, interpreta o mundo. Exatamente, são as crenças. Exatamente. É a maneira de acreditar, é a maneira como nós acreditamos. Qual é a crença errada que nós temos sobre a liderança? Que eu digo que é o problema. Nós olhamos para a liderança e isso é feito de propósito. Antes disso, vamos lá, uma pergunta sobre a liderança. Nós todos sabemos que o problema é liderança. Eu tenho uma pergunta para aqueles que estão a assistir. Quantas escolas de liderança conhecem em Moçambique? Só para ver como estamos a ser manipulados. Quantas escolas de liderança conhecemos em Moçambique? Yeah. Ou quantas faculdades também de liderança? Eu, em particular, não conheço nenhuma. Consegue perceber, né? Se o maior problema que nós temos é liderança... Uma formação de liderança para liderar. Então não há escolas de liderança. E liderança é o principal problema que nós temos. Desde a primeira até a 12ª, quantas disciplinas sobre liderança tem? 0. Na faculdade... Há empreendedorismo. E até agora isso é novo. E empreendedorismo de nome também. Ok. Para manter as pessoas com o olho fechado e a depender. As escolas são formadas para criar empregados, né? Como eu disse da outra vez. As escolas preparam os nossos filhos para serem empregados. Exatamente, esse é o problema que nós temos. Nós todos sabemos disso. Ok. Né? É por isso que ainda temos aí a estudar coisas que não têm nada a ver com a vida. Uma tapa, coisas que não há necessidade de ver um tapa, nada. Gungunhã, nessa história, nada. Okay. Não é que não há necessidade, mas nós precisamos de um sistema educacional um pouco mais prático. Que ensina as pessoas a saber fazer. De acordo com as atuais necessidades do país. Exato. Não chegar 12ª as pessoas a estudarem teorias que não nos levam a lugar nenhum. É o que eu estou querendo dizer aqui. Não que nós não precisamos de alguma história, precisamos. Mas quando nós ficamos todos esses anos, até a 12ª, depois faculdade, a estudar essas coisas, teorias, não sabe. Vai lá para a China, quero ver um exemplo. Vai para a Finlândia, ver esse país, como se isto funciona. E os nossos governos sabem disso, não é porque não estão informados. Essa informação está nas redes sociais, todos nós sabemos. São então, poucas escolas que lecionam liderança. Não há escolas de liderança. Não há. Agora, o que é? Qual é o problema? Qual é o perigo da liderança? Ou qual é o problema da liderança? É um problema de paradigma. Qual é o paradigma de liderança que nós temos agora? E eu falei da outra vez, acho que estou a repetir. O problema que nós temos com a liderança é que nós definimos a liderança, o paradigma, é que liderança para nós é título. O líder é o presidente, o líder é o diretor da escola, o líder é pastor e o resto de nós. Então, isso tem dois problemas. Qual é o problema que isso causa? O primeiro problema com isso é, quando uma pessoa tem título, é presidente, é ministro, e ele acha que ele é líder, sabe o que ele faz? Ele já não estuda mais liderança, porque já não precisa, porque já é presidente, já é ministro. E é por isso que tu apanhas muitas pessoas em posições de liderança que não entendem nada sobre liderança. Porque não estudam mais, porque já tem o título. O que ele queria era a posição. Então, como já tem a posição, a pessoa descansa. Esse é o primeiro problema. Agora, o problema do povo qual é que é? Como o povo sabe que não tem título, eu vou dar uma pergunta. Se eu convidar as pessoas hoje para um seminário sobre liderança, acho que há de vir muita gente, ou fazer uma live. Não há de vir muita gente. Porque as pessoas pensam que a liderança não é para elas. A liderança é para outras pessoas. E essa é a mentira, repito, que o inimigo quer que você saiba. Que você pensa que liderança é um título. Liderança não é título, escuta com atenção. Vou repetir 2 vezes. Liderança é influência. Influência. E uma coisa que eu falo quase sempre, e vou repetir, até as pessoas compreenderem isso. Vou dar exemplos de líderes. Mahatma Gandhi, da Índia. Martin Luther King. Mahatma Gandhi mobilizou, escuta, mais de 200 milhões de indianos. Expulsaram os ingleses do seu país, sem usar armas. Aqui que nós estamos hoje a pensar que só a única saída são armas. Não é a única saída, nós não precisamos. Não é a única saída. Já ouvi agora muita coisa nos WhatsApp. Só armas é que vão tirar a Frelimo. Não precisa. Mahatma Gandhi mobilizou 200 milhões. Sem usar. Usa a cabeça. Usa a inteligência espiritual. Ok? E a ciência que você tem. Então, Mahatma Gandhi mobilizou essas pessoas. E ele não era ministro, nunca foi presidente, nunca foi nada, Mahatma Gandhi. Então, nós não precisamos. O que o inimigo quer é que nós pensemos: quem sou eu para mudar esse país? E o que acontece? Eu não sou nada, eu não sou nada. E todas as pessoas lá na comunidade estão dizendo a mesma coisa. Eu não sou nada. E estamos à espera que alguém há de vir para mudar esse país. Ninguém há de vir para mudar esse país. Escuta, meu irmão. Isso é ciência que estou a falar com você. Quem vai mudar esse país é você. E quem vai mudar esse país sou eu. Por que eu estou aqui a falar a verdade, independentemente das consequências? Porque eu sei que tenho uma responsabilidade. Um dia é de morrer e tenho que prestar contas.
E tenho que assumir responsabilidade pelo bem dos meus filhos, mesmo que eu possa morrer por uma certa causa. Então, se você fica à espera que alguém há de vir falar por você, e você não quer falar, você é o principal problema que nós temos neste país.